Olá, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas de agricultura de precisão. Falar um pouco da gestão detalhada da lavoura, né? Vamos abordar aqui um pouquinho do que nós podemos fazer numa lavoura, considerando os conceitos de agricultura de precisão e o que tem sido feito hoje no Brasil, principalmente. Quais são as nossas possibilidades, né, como nós temos disponíveis no mercado de tecnologia. Vamos lá? Então, nós podemos dividir a gestão da APE em duas formas. A primeira, que é a investigação, medição da variabilidade, né? Lembra do ciclo? Nós vimos lá nas primeiras aulas. Então, nós fazemos a medição da variabilidade, geramos os mapas de diagnóstico, de recomendação e fazemos a intervenção, que é o tratamento. Por fim, reavaliamos o processo. Então, são as fases da APE lá do ciclo e voltamos a relembrá-la aqui. Então, nós fazemos esse tratamento localizado, né, também denominado de sítio específico, e o mais comum para nós aqui, a terminologia, é aplicações em taxas variáveis ou doses variáveis, também conhecido como tecnologia de taxa variável, ou ATV, aplicação a taxa variável. É o termo mais comum que a gente ouve no mercado. Então, o que nós estamos fazendo é um tratamento localizado, é uma gestão localizada, que pode ser de diversos tipos de insumos, além também de várias operações de preparo. Então, nós temos aqui na questão da gestão convencional com relação à gestão agricultura de precisão, nós temos a questão das investigações, né? Na agricultura de precisão, nós investigamos, nós fazemos a medição da variabilidade em uma escala bem pontual, diferente da convencional, que utiliza-se de grandes áreas e utiliza a mesma recomendação para 100, 200, 300 hectares. E aqui a nossa recomendação é em pequena escala, né? Muitas vezes em metros quadrados, em pixels de 10 por 10, por exemplo, nós fazemos um manejo localizado. Mas são das grandes diferenças entre o convencional e a P. No convencional, a mesma recomendação, o mesmo tratamento para grandes áreas. Na agricultura de precisão, o tratamento varia na pequena escala. Vantagem com isso, normalmente economias de insumos, que eu vou aplicar a quantidade certa no local certo, eu vou evitar superdosagens, vou evitar subdosagens, aumento de produtividade é uma possibilidade, porque eu aplico realmente o que precisa em cada ponto. Qualidade do produto, nós vimos na aula de sensores, nós temos hoje alguns sensores que permitem verificar a qualidade do produto na hora da colheita, facilita a separação e agrega valor aos produtos finais, melhoria da qualidade das operações e mitigação do impacto ambiental, que é um dos conceitos da agricultura de precisão, essa redução do impacto ambiental, porque se eu aplico na quantidade certa e no local correto, eu diminuo a quantidade aplicada de maneira errada. Então eu posso fazer diferentes tipos de ações, aplicações fertilizantes e corretivos, é o mais comum no Brasil, tá? Calcário, gesso, fósforo, potássio e nitrogênio também. Fitossanitários, está avançando essa linha de controle fitossanitário, principalmente com o drone, os vantes, tem crescido a questão do uso do tratamento fitossanitário. População de semente é uma realidade, nós temos já conjuntos disponíveis para a gente fazer um tratamento, uma semeadura variada. Descompactação também já é uma realidade, nós podemos fazer a descompactação localizada e pontual, variando a profundidade. E isso pode ser tudo ser feito dos dois métodos, métodos por mapas e método em tempo real. Métodos por mapas é aquele tradicional, onde eu vou a campo, coleto a minha análise de solo, coleto a minha informação, gera um mapa do atributo, gera um mapa de recomendação, insiro o mapa na máquina e faço a aplicação. Em tempo real, aí eu utilizo de um sensor que vai fazendo a leitura da característica e fazendo já a recomendação por meio de algoritmos em tempo real. Tem a necessidade de retornar à área posteriormente. Então, o que nós utilizamos de maneira geral? São os equipamentos. Aqueles componentes básicos que nós precisamos. Nós precisamos de uma antena de GNSS, tá? Que vai medir a nossa localização, um controlador, um atuador e, claro, outros acessórios, dispositivos acessórios. Mas, de maneira geral, seria isso. Um controlador que vai agregar as informações, que vai identificar na posição que nós estamos, que vai identificar qual que é a dose a ser aplicada naquele local e vai transmitir a informação ao controlador de taxa variável. E o controlador pode ser um motor hidráulico, igual esse da foto aqui, e vai fazer, vai transmitir a informação do controlador para as engrenagens corrente
fazer a aplicação na quantidade correta que precisa para aquele ponto. Quando muda a quadrícula, o controlador informa novamente, o atuador informa novamente ao controlador, ó, mudamos de dose, aumenta, diminui, ele vai alterar a dose que está sendo aplicada. Então, esses são os equipamentos básicos que nós precisamos. Tá? O GNSS, controlador, atuador. Então, nós temos muito utilizado no Brasil, que é justamente a parte de taxa variada de corretivos e fertilizantes. É o que o Brasil mais faz hoje, é a mais usada. E faz a maneira tradicional, utilizando a amostragem e grade. Eu vou lá, coleto, faço uma grade, vai lá com um veículo, trado manual, coleta a amostra de solo, vai para o laboratório, gera-se o mapa de pH, gera-se o mapa de calcário, como vocês podem ver, esse que está na figura aqui. Então tem um mapa de calcário aqui, onde as doses variam desde até 1 a 1.000 kg até 3.700 kg por hectare de calcário de 85 de PRNT. Então isso é uma realidade hoje no Brasil, isso é muito comum. Nós temos outros que fazem taxa variada como o sensor de nitrogênio. Nós falamos lá na aula de sensores, é uma realidade, só que já é diferente dessa. O sensor de nitrogênio já trabalha em tempo real, então ele vai passando sobre a área, já com o algoritmo interno, calcula a dose de nitrogênio, já passa para o atuador já faz a aplicação, tá? Já separa a dose, vai para o distribuidor espalha na área, tá? Então, eu posso já trabalhar de diferente forma. Posso trabalhar também utilizando os GDs, né? Em áreas divididas em talhões ou células, é muito comum, né, nós também trabalharmos nessa linha de fazer a aplicação comum. Como, por exemplo, aqui, o talhão 1, 7, 2, aqui está praticamente a mesma dose, né? Poderia aplicar uma dose única, seria os GDs ou células. Eu posso fazer uma interação também e tentar estimar os meus fertilizantes utilizando a produtividade anterior que eu obtive no mapa de produtividade e assim fazer uma recomendação. Isso é muito comum para diferentes culturas. Então, os mapas de manejo de fertilizante. O que eu tenho que pensar quando eu estou pensando em fertilizante? Se eu aplico a mesma quantidade de insumo de quando eu fazia agricultura convencional e eu aumento a produtividade, eu tive um ganho. Eu melhorei a distribuição, eu apliquei a quantidade certa no local certo. Menor insumo e mantém a produtividade. Também é algo positivo pensando na agricultura de precisão, porque eu diminuí a quantidade de insumo que eu estava aplicando, quer dizer, eu estava aplicando mais do que precisava, risco de problemas ambientais, percolação de lençol freático, e eu mantive a produtividade. Então, eu economizei no insumo, é vantajoso. Aumenta insumo e aumenta a produtividade. Aqui é uma análise que precisa ser muito bem feita, porque será que realmente essa quantidade de insumo que aumentou e o aumento de produtividade, pagou, né, a produtividade pagou esse aumento de insumo, se foi rentável? Tem que fazer uma análise aqui. E o que nós realmente precisamos fazer com a agricultura de precisão com o passar dos anos de sua implantação é diminuir a quantidade de insumo aplicado e aumentar a produtividade. É isso que nós vamos ter que fazer. É produzir mais com menos. É isso que nós temos que fazer. Somente em áreas de longos anos, já que tem um nível de fertilidade mais elevado, é possível realmente que as doses que estão sendo aplicadas estejam muito acima do necessário. Então, eu vou conseguir diminuir o insumo e pela realocação correta desses insumos, né, aplicar a quantidade certa no local certo, eu vou provavelmente aumentar a produtividade. E prestar atenção, considerando as áreas de alta e baixa produtividade, nas áreas de alta produtividade, normalmente eu tenho um maior investimento, ou seja, eu vou aplicar mais insumo esperando mais produtividade. Nas áreas de baixo potencial, eu vou aplicar menos insumo. Nós temos que pensar nessa questão do manejo racional de fertilizantes para a nossa propriedade. Faço então. Eu tenho que tomar muito cuidado com o tempo, qual que é a hora certa de fazer a minha aplicação. Eu tenho que pensar na quantidade, fazer um bom cálculo. O processo do fertilizante, né, é um dos processos onde pode existir a maior quantidade de erros no processo. Vamos falar deles. Então veja, eu posso ter o primeiro erro, que é o erro da coleta. É que a pessoa que está coletando ali está fazendo todas as subamostras, está coletando a camada 0 a 20 certinho, fez uma boa homogeneização, colocou no saco, foi para o laboratório. Então tem o erro da coleta. Erro do laboratório. Sim, pode ter uma variação lá nos aparelhos, na forma de fazer a medição, que pode gerar algum erro no valor medido. Terceiro erro,
O erro da recomendação. A pessoa que está fazendo a recomendação entende a melhor forma, o melhor algoritmo para fazer a recomendação. Produto homogêneo, tá uniforme. A aplicação. As máquinas erram em média de 10 a 20% de aplicação. Há um erro da máquina. Tá? E pensar na máquina não é só o erro da aplicação, o erro da calibração e da regulagem dessa máquina. Se aquela largura que está regulada realmente está sendo aplicada, então tem que fazer uma boa calibragem do equipamento. Então aqui nós temos uma grande quantidade de erros no processo de aplicação da taxa variada de fertilizantes. A observação de todos esses pontos que eu citei é muito importante. Local certo, um bom GPS que me dê uma precisão correta do local onde estou aplicando. Insumos e máquinas corretas, né? O produto é bom, o produto certinho, ele não segrega, ele é homogêneo. Máquinas corretas, controladores, atuadores, tudo bem regulado. E a forma correta de manejo, né? O manejo à agricultura de precisão. É uma nova ferramenta de gestão da propriedade. Eu tenho que levar isso em conta na hora de fazer toda a minha gestão da propriedade. Falando um pouquinho de pulverizações, que é uma das áreas que está crescendo de maneira geral, mas ainda é bem incipiente no Brasil, é menos difundida do que a de fertilizantes corretivos, com certeza. A dificuldade de investigação dos grandes problemas, é claro que com o uso do drone isso está melhorando, porque as imagens de satélite eu tinha dificuldade de entrar na área, porque na época eu estou em Campos, está chovendo, está nublado, eu não conseguia as imagens de satélite. Com o uso do drone agora, vou lá, levanto meu drone, coleta a imagem, tem a resposta rápida para fazer as aplicações. Tá? Então, dessas tecnologias da agricultura de precisão, o que nós tínhamos mais utilizados na pulverização era o controle automático de seção e o piloto automático. Eram as duas ferramentas da agricultura de precisão que nós vimos muito utilizado na agricultura de precisão aqui para a pulverização. Então, nós temos diferentes formas de fazer a pulverização. Nós podemos fazer a variação do volume da cauda. O volume da cauda seria o mais comum, considerando os tipos de pulverizadores que nós temos no Brasil, onde nós misturamos a água, que é o veículo, junto com o princípio ativo em um único tanque. Eu posso variar a pressão de aplicação, isso é um problema. Se eu vario a pressão, vario o tamanho de gota, então pode ser feito, mas com muita cautela. Então, normalmente o que eu faço é a variação da vazão pela quantidade de número de bicos. Então, hoje eu tenho pulverizadores, onde eu tenho lá na extremidade, lá, eu tenho 3 bicos de pulverização de diferentes vazões. Então, à medida que eu preciso aumentar a quantidade de volume aplicado, eu mudo, né? Eu abro mais bicos. Eu tenho um controlador, tenho um aturador, um para cada seção, para cada bico, e aí eu consigo mudar essa variação. Normalmente eu utilizo de controle de vazão por pulso para fazer esse controle, que praticamente não goteja de nada. Variação da dose do princípio ativo, aqui eu precisaria de um pulverizador onde eu tenho água limpa e o princípio ativo em outro reservatório. E aí o princípio ativo seria misturado na linha de injeção que vai para os bicos de pulverização. Isso não é comum no Brasil, nós não temos, tem comercialmente no mundo, mas no Brasil não é comum se utilizar os pulverizadores onde eu tenho água e princípio ativo separado. Então a gente fica atrelado a essa situação de cima, onde eu vou fazer a variação do volume da cauda que está sendo aplicada. E nós temos visto muito também para aplicação e controle de plantas daninhas, sistemas de liga e desliga, pode ser sensorióticos e digitais, onde faz a identificação da planta e faz a aplicação do sistema liga e desliga. Funciona bem num sistema de pré-semeadura, né? Eu vou fazer uma catação na minha área antes da semeadura e aí funciona bem. Para a aplicação de herbicida pós-semeadura, então outros sistemas estão sendo desenvolvidos com o sistema de visão artificial que identifica o que pela arquitetura, o que é uma planta de valor econômico, o que é uma planta daninha. Então aqui um exemplo de sistema liga e desliga muito utilizado hoje no Brasil. Então nós temos aqui, você veja pelo vídeo, um exemplo, né, que imagina o pulverizador se deslocando, aqui está a planta passando, identifica, aplica, identifica, aplica. É muito rápido, né, vocês percebam aqui. Então é um sensor comercial que nós temos hoje disponível, um para cada bico, que faz a identificação do verde pela visão, faz a aplicação do jato. Então isso é muito comum hoje
no Brasil. Então, as recomendações, nós temos aí sensores de 1 por bico ou um sistema de visão artificial para fazer a identificação das plantas daninhas, e nós temos o sistema tradicional, que é o sistema com grade, imagens aéreas, onde nós fazemos os mapas e fazemos a aplicação com o mapa posteriormente. Na semeadura. Então, a semeadura também evoluiu. Hoje nós já conseguimos fazer um sistema de aplicação a taxa variável de semeadura. A roda de terra lá que nós fazíamos a regulagem da engrenagem motor e movida para fazer a quantidade de sementes por metro lá, ela está só como roda de transporte. Tirei aquelas engrenagens, adicionei um motor hidráulico, tá? Eu coloquei nessa figura aqui. Esse motor hidráulico, ele vai fazer com que haja uma rotação do eixos e engrenagens, e aí vai fazer a dosagem da semente. Pode funcionar também como um controlador de seção, fazendo com que não haja sobreposição, utilizando sistemas GPS, GNSS, para fazer o controle da seção. Então, nós temos aqui o exemplo desse vídeo, tá? Onde eu tenho um motor hidráulico, um controlador e um atuador. Motor hidráulico, e está fazendo aqui um controle de seção e ao mesmo tempo vai liberar para a semeadura, que seria o mesmo princípio para fazer taxa variada de semente, né? Um motor hidráulico que pode atuar por seção ou pode atuar independente para cada roda. Você vai ver aqui, ó, que ele liberou essa última engrenagem aqui, ó, e as outras estão paradas. É um controle aqui individual. Atuador, controlador, que é o que nós estamos comentando desde o início dessa aula, que são sistemas que fazem o controle para diferentes tipos de taxa variada. Então é possível hoje a gente fazer controle de seção e fazer taxa variada de semeadura utilizando controladores eletrohidráulicos. E preparo do solo, basicamente nós temos feito a questão da descompactação. Fazemos a medição por meio dos penetrômetros, por exemplo dessa faca, um equipamento de haste, penetra no solo, coleta a informação da resistência à penetração ou índice de cônico. Com isso eu consigo gerar um mapa de descompactação, aonde eu preciso descompactar e qual que é a profundidade de descompactação. Nós já temos tratores hoje que conseguem um sistema hidráulico abaixar o equipamento, levantar diferentes profundidades, e onde não precisa ele levanta o equipamento. Então já tenho isso comercial. Então consigo fazer uma subsolagem a profundidade variada por meio de um mapa de compactação pré-estabelecido. Tá? Então é isso que nós tínhamos que apresentar sobre o manejo que nós fazemos. Então basicamente nós fazemos um manejo de fertilizantes, que é o mais utilizado no Brasil. Estamos avançando em pulverizações e semeadura e também já estamos realizando a descompactação. Tchau e até a próxima.